Então, é só... Bom, então vamos iniciando, né? Bom dia oficialmente a todos agora. Muito bom vê-los, né? A gente tinha muitas competições hoje, feriado, Dia dos Namorados, mas estamos muito felizes de estar com 17 pessoas na sala. Então, o Kaizen, né, tem competido, mas tem ganhado em alguns aspectos. Que bom que vocês estão aqui para a gente finalizar a nossa sequência das 4 reuniões, né, sobre artigo científico. E hoje a gente chega em um momento de discutir a cerejinha do bolo, né, do artigo científico, que é o título, e trazer alguns aspectos relacionados a dicas, né, dicas bem pessoais dos pesquisadores do Kaizen mesmo, sobre a escolha da revista, né, para qual encaminhar o nosso manuscrito. Então, sempre que a gente pensa em um artigo, a gente não pensa em engavetamentos, né, a gente pensa em disseminação desse conhecimento. Então, dentro dessa perspectiva da última etapa, digamos assim, da construção do artigo, que seria a submissão, a gente vai dar algumas dicas hoje sobre a escolha da revista. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Só antes de iniciar, eu gostaria de lembrar que a gente agora está registrando a nossa presença no chat. Então, para registrar a presença, coloquem hashtag presença mais o nome completo de vocês. Eu já coloquei lá no chat. Não esqueçam de fazer isso durante o nosso encontro. E aí, só lembrando, a gente vai seguir aquela mesma dinâmica, então inicialmente breves slides, né, com relação ao tema de hoje. Nesse momento, eu peço que todos fiquem com os microfones mutados, e depois a gente volta para fazer a discussão, diálogo sobre o tema, e aí vocês podem, durante a apresentação, né, dos docentes, já ir colocando no chat questionamentos, dúvidas, ou então anotem que no final a gente faz a discussão. Mas é muito importante, a gente fica bem ansioso para esse último momento, que para a gente é o mais importante, né? O momento do diálogo. A gente não tem nenhum objetivo de que essas reuniões elas sejam aulas, mas sim conversas, diálogos. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vou botar meu microfone e pronto, eu fiz com vocês. Pronto, minha gente. Bom dia a todos, né? Então, dando continuidade aos temas, né, que estamos abordando, discutindo, aprendendo, trocando conhecimentos. Então, pode passar, Pétala. Hoje iremos trabalhar, né, definir a definição do título do artigo e também como escolher, né, os periódicos, já que temos tantos periódicos, né, tanto na área da saúde como em outras áreas. Então, será que tem alguma estratégia para a gente escolher o melhor periódico de acordo com o nosso artigo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos dar dicas, né, referente a isso. Pode passar, Pétala. Então, só retomando um pouquinho, né, para quem talvez não participou dos momentos anteriores, nós estamos fazendo uma sessão de reuniões virtuais, né, nessas últimas sexta-feiras, trabalhando um pouquinho sobre tipos de artigos científicos. A gente trabalhou, explicou o que seria, né, um artigo original, um artigo de revisão, um artigo de relato de experiência, um artigo de reflexão, e nós estamos focando, né, com relação à abordagem das seções dos artigos, no artigo original, que é aquele que decorre de uma pesquisa, certo? Então, a gente está trabalhando nesse tipo de artigo, e aí a gente enfatiza mais uma vez, né, que as seções desses artigos, em especial que a gente está trabalhando, artigo original, vai depender muito das normas da revista, né? Vocês vão conhecer, quando tiverem no momento de submissão de trabalhos, que cada revista tem as suas normas e a gente precisa, né, realmente obedecê-las. A gente quer que o artigo seja pelo menos avaliado, né, apreciado pelaquela revista. Então, hoje, né, a gente vai dar algumas dicas sobre o título, né. Ele está aí como primeiro elemento, né, mas a gente sabe que o que é aconselhado mesmo é a gente definir esse título quando a gente finaliza as outras seções do artigo.
E vocês vão entender por quê, né? Pode passar a pétala. Então, a gente vai dar algumas dicas de redação, né, sobre esse elemento. Então, gente, o título, né, isso é muito claro para todo mundo, ele deve sintetizar o seu objeto de estudo, né? Então, ele deve ser claro e coerente com o seu trabalho, né, coerente com o seu objeto de estudo. Lembrar que os autores, os leitores, eles vão escolher, né, quando querem, por exemplo, fazer uma revisão integrativa, ou para fazer uma leitura, né, para se aprofundar em determinado assunto, eles vão olhar muito o seu título. Então, se o título não for chamativo, né, e não for coerente, provavelmente o seu trabalho vai ficar de fora. Então, por isso que o título é tão importante, e por isso que a gente deixa para, né, escolher, definir esse título no final da construção do artigo, né? Então, ele precisa, de certa forma, sintetizar de modo bem compacto o seu trabalho, o seu objeto de estudo, certo? Então, existem algumas regras gerais, né? Tem um limite de palavras ou caracteres, algumas revistas estabelecem também esses limites, certo? Outras não, mas a maioria estabelece. Então, em geral, até 15 palavras. A gente vê muito, principalmente teses e dissertações, que às vezes não há essa definição, né, de palavras, que muitas das vezes o título parece o resumo, né? Então, você já cansa de ler as 3 primeiras linhas e já deixa quieto. Isso é importante, né? Porque se o título ele é muito longo, ele pode desestimular a leitura pelo leitor. Né? Eu, particularmente, quando vejo essas produções científicas com o título O Tamanho do Mundo, eu leio as 2 primeiras linhas, já deixo quieto e já desisto de ler o restante, porque eu vou imaginar que, de fato, o negócio deve ser bem prolixo, né? É necessário a consistência interna com a questão de pesquisa e objetivo. Isso é muito claro, né, gente? Eu não posso enganar o leitor. Eu não posso, por exemplo, estar falando de segurança do paciente e eu coloco no título, é, penso logo existo. E quando eu vou ver, não tem nada a ver. Eu não posso enganar o leitor pelas caridades, né? Então, ele deve estar bem coerente, bem casadinho com sua questão de pesquisa, com seu objetivo. Inclusive, tem alguns autores que falam também que o seu título pode estar coerente com a conclusão. E, evidentemente, a conclusão está coerente com o seu objetivo, né? Seu objeto de estudo, seu objetivo, sua questão de pesquisa. Enfim, então a gente precisa ter muita cautela com relação a isso. Tem algumas, né, características, a gente não deve utilizar siglas. Então, por exemplo, eu não posso colocar aspectos teóricos da SP. O que danado, né? SP, para quem não conhece. SP a gente sabe que é uma sigla para a segurança do paciente. Mas se eu não conheço, eu posso imaginar diversas coisas, né? Então, a gente precisa, não pode utilizar siglas, certo? De fato, a gente tem que escrever, né, como deve ser o nome. Então, eu preciso também conferir as normas quanto ao destaque para o local em que o estudo foi desenvolvido e aspectos metodológicos. Então, tem algumas revistas que destacam a importância de destacar o local, outras não, e outras também pedem para a gente destacar o tipo de estudo. Então, por exemplo, eu posso criar um artigo, né, concepções dos discentes sobre segurança do paciente, um relato de experiência. Fica bem interessante, né, no final, a gente também destacar que tipo de pesquisa, que tipo de estudo é aquele, né, isso é uma dica bem importante. Mas, lógico que vai depender, né, como a gente está sempre enfatizando, vai depender da revista que você vai escolher, certo? Mas, no geral, a gente sempre coloca no finalzinho o tipo de estudo, um estudo transversal, um relato de experiência, uma revisão integrativa, uma scope review. Então, é interessante no título a gente também contemplar, certo? Mas, lógico que vai depender muito da revista. Pode passar, Petra. E aí a gente vai trazer alguns exemplos, olha como fica muito claro, né, essa coerência do título com questão de pesquisa e objetivo. Então, são títulos, né, de trabalhos que já fizemos. Então, olha, título, percepção de gestores de um hospital universitário sobre a qualidade em saúde. Essas duas figuras, né, retratam artigos qualitativos e artigos quantitativos, de modo, assim, né, geral.
Então, olha, no título da questão qualitativa, qual as percepções de gestores hospitalares de um hospital universitário em relação à qualidade em saúde? Então, a gente vê que o título, ele está bem casadinho com a questão de pesquisa. Quando a gente olha o objetivo, desvelar as percepções de gestores estratégicos e operacionais de um hospital universitário sobre a qualidade em saúde. Então, também há coerência entre esses dois elementos. E é assim que a gente faz um título, por isso que a gente deixa para o final. A gente precisa ver nossa questão de pesquisa, nosso objetivo, e evidentemente que a gente lá nos resultados respondeu a tudo isso, e na conclusão também a gente tem tudo isso, certo? Eu não posso jamais enganar o leitor. Já no outro exemplo, então, tem métodos online utilizados nas pesquisas qualitativas da área da saúde, uma Scope Review, né? Então, olha, a questão de pesquisa foi: quais os métodos digitais têm sido utilizados nas pesquisas qualitativas da área da saúde? Então, da mesma forma, bem coerente com o título. O objetivo foi identificar e mapear os métodos online utilizados nas pesquisas qualitativas da área de saúde. Da mesma forma, coerência entre esses três elementos, né, do artigo. Então, nunca esqueça, precisa ter realmente essa coerência. Pode passar, Petra. E aí, né, uma síntese, como deve ser escrita, né, essa seção, esse título. Então, precisa ser concisa, representativa e atrativa. Lembrando mais uma vez, né, que o título é a primeira parte do seu artigo que o leitor vai ler. Então, se ele não for atrativo, né, provavelmente a gente tem um risco muito grande do leitor apenas olhar e deixar quieto e não querer conhecer seu artigo de um modo geral. Então, ele precisa estar muito claro, né, e muito coerente com o restante do seu trabalho. Então, ele deve ter coerência com essa questão de pesquisa e objetivo, como a gente já viu nos exemplos anteriores. Cuidado com substituições de termos e conceitos, isso, às vezes a gente quer substituir, né, porque acha que o termo é mais bonito, enfim, e aí, no final das contas, o título fica com uma concepção diferente do seu trabalho. Então, muito cuidado, siga o seu referencial teórico, né, referencial conceitual, não vai inventar nada diferente com relação ao seu título. E, evidentemente, sempre conferir as normas da revista quanto aos elementos que não devem conter no título, né? Então, a gente sabe que cada revista tem as suas recomendações e a gente precisa estar atentos, né, a essa questão. Pode passar, Pétala. E aí, como a gente está fazendo, né, nas outras reuniões, a gente está trazendo o formulário que o parecerista, né, vai utilizar quando vai ler e vai dar um parecer do seu artigo. Então, geralmente, a gente encontra essa pergunta, né, o título está adequado? E aí a gente responde sim, não ou em parte. Então, todos aqui, né, quem é parecerista, né, eu acho que boa parte dos pesquisadores do Kaizen, então a gente faz logo essa coerência. A primeira coisa que eu faço, leio o título, leio o objetivo, leio a questão de pesquisa, vou lá para a conclusão. Então, eu já respondo isso aqui de imediato, praticamente. Então, a gente, né, faz esse questionamento. E o segundo, o título reflete claro e suficientemente o conteúdo do artigo? Aí, isso aí eu posso só responder quando eu leio todo o artigo, do completo, né? Então, eu vou ler e aí eu vou, né, fazer essa apreciação. Então, por isso, minha gente, nada de enganar o leitor, pelo amor de Deus, né? Seja coerente com sua questão de pesquisa e seu objetivo. Nada de tornar o título com letrinhas bonitinhas, né? Que você acha que vai chamar atenção. Não invente nada. Seja coerente, certo? Pode passar, Pétala. Pronto, agora é com as meninas aí. Olá, gente. Todos me ouvem? Provavelmente teremos participações especiais, mas vocês, né? Enfim. Só mais uma coisa que eu queria falar do título é que, às vezes, as pessoas escolhem palavras rebuscadas e também frases prontas. Tipo, quem ama, cuida. Aí, depois fala alguma coisa sobre o título. E isso acaba não levando a nada, né? Não tem nenhuma coerência interna com a pesquisa. O bom mesmo é que ele seja realmente objetivo. Só para acrescentar, Cris, o exemplo que eu dei, penso logo existo,
foi um artigo que eu existe. recebi, e quando eu olhei não tinha nada a ver. Eu não entendi bem porque o leitor, né, os autores fizeram isso, mas enfim, foi rejeitado de quase imediato, né? Enfim, pode passar, Petra. Agora nós vamos falar um pouco realmente sobre a escolha da revista que nós escrevemos, né, o artigo todo, e o prêmio final é ele ser publicado. Como o Pétala bem falou no início, a gente não pode engavetar o artigo, né? Então, da escolha do periódico, da construção do artigo, para a gente poder ver qual é o periódico que vai ser publicado, a gente tem duas pontas aí, como foi apontado. A escolha do periódico com o artigo já pronto e a escolha do periódico antes de construir esse artigo. Se eu já tenho um artigo pronto e eu vejo para onde eu vou publicar ele, onde eu vou encaminhá-lo, uma das principais coisas que eu tenho que levar em consideração é escolher segundo a adequação do escopo ao escopo do periódico e as normas da revista. Por exemplo, eu vou ver se o meu artigo ele se enquadra a determinadas temáticas que aquela revista trabalha. Então, eu vou ver qual é a temática que o artigo trabalha e, consequentemente, qual a temática que a revista trabalha, o escopo da revista, e assim eu vejo se o meu artigo ele consegue se adaptar, né, se adequar àquela revista, bem como as normas que já foram de publicação delas. Uma dica importante é verificar se, dentre os artigos que você citou, o periódico que mais apareceu é o que publica sobre aquela temática. Por exemplo, nas minhas referências, eu vejo lá que determinada revista, vou dizer qualquer uma, Bioscience, eu acabei vendo duas publicações, 2 artigos que eu citei nessa revista, dessa revista. Então, o que me leva a concluir que essa revista publica sobre a minha temática. Então, eu posso encaminhá-lo, né, verificar se ela está recebendo esse tipo de artigo. Outra opção é escolher o periódico antes de construir o artigo. Não, eu vou construir um determinado artigo para tal revista. Em geral, é para números especiais, como, por exemplo, no início do ano, antes da pandemia, tinha-se números especiais sobre os 200 anos da enfermagem, já que esse ano é o ano dos 200 anos da enfermagem. E pós-pandemia, a gente tem números especiais sobre a Covid, né? Revistas que estão recebendo artigos sobre essa temática. Então, o artigo ele vai ser construído para aquela revista com essa determinada preposição, né? E já construiu o artigo baseado nas normas. Eu vejo que na introdução tem que ter a questão de pesquisa, o objetivo, no final da discussão ela pede a limitação. Então, eu já vou descrever todo aquele artigo baseado nas normas da revista que eu vou escrever. É, de certa forma, mais fácil, porque a gente já tem a revista que vai encaminhar, já tem a temática que vai ser trabalhada, e assim a gente já acaba construindo um artigo direcionado para essa revista. Pode passar, Pedro. Outros aspectos fundamentais que devem ser levados em consideração é com relação ao Qualis CAPES. O Qualis, como o próprio nome já diz, é um sistema de qualificação dessa revista, né? A gente vai ver qual é a revista, qual é a nota, vamos dizer assim, né? O Qualis, ele nada mais é, como está descrito aí, é um conjunto de procedimentos utilizado pela CAPES para a estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação. Então, ele vai realmente ranquear as revistas de acordo com a sua produção intelectual, né? Como resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos periódicos utilizados nos programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção, né? Então, ele lança a mão de determinadas características dos periódicos e ele vai dividindo nesses 8 estratos. O periódico A1 é o de maior valor e vai até, se não me engano, o C, né? E vai diminuindo essa estratificação. Eu destaquei aqui que um artigo que é publicado numa revista A1 é um prêmio para o pesquisador, porque, assim, ele é o reconhecimento do trabalho da sua pesquisa, né? Significa dizer que você se debruçou sobre aquele artigo e ele foi publicado em uma boa revista, né? Teve uma boa publicação. Entretanto, se o seu artigo vai ser publicado numa B3, não significa que a qualidade do seu artigo está ruim. Está boa também. Mas a gente deve levar em consideração as temáticas que a revista publica,
a característica do artigo que aquela revista publica. E, além disso, se o artigo ele está bem coeso, bem formatado, e for numa revista B3, isso pode auxiliar, inclusive, a revista a subir de ranking na próxima elaboração do Qualis CAPES, né? Pode passar, Pedro. Aqui só para a gente ver a consulta, né? A gente consulta o Qualis CAPES na plataforma Sucupira. É importante ver que a gente pode ver o Qualis de acordo com o evento de classificação, ou seja, quando foi que ele foi classificado? Foi no triênio de 2012 a 2018 e assim sucessivamente. Aqui ele tem qual é a classificação. E está a classificação mais recente. Aqui, ó, o triênio de 2016 a 2012 e de 2013 a 2016, que esse é o que está em vigência. O de 2018, eles estão fazendo uma nova reformulação. Ainda você pode levar em consideração, peraí que alguém quer aparecer. Ainda você pode levar em consideração a área de atuação da revista, né? Porque vai ser de acordo com a temática que você vai trabalhar. Existe a proposição de se fazer um Qualis único, mas isso ainda não está em vigor, né? Como nós trabalhamos basicamente com revistas da enfermagem ou ensino, a gente pode ver a área de atuação, colocou aqui enfermagem, e eu seleciono quais são as revistas que eu quero ver, né? Se é o A1, A2, B1, B2 e assim sucessivamente. Eu também posso consultar, volta só um pouquinho, Pétala. Eu também posso consultar de acordo com o ISSN do periódico, que é aquele número que fica ao lado, e o título da revista. Por exemplo, eu quero saber qual é o Qualis da revista latino-americana. Então, eu posso colocar o ISSN dela e aí já fazer a busca. Pode passar. Aí ela selecionou todos da enfermagem que tem Qualis A1. E aí veio todos os artigos, né? Pode passar. Aqui, com relação ao título, ó, ela colocou aqui Bioscience e apertou em consulta. E aqui ele deu qual é a área, né? Qual é o Qualis daquela determinada área. Por exemplo, para enfermagem é B1, para o ensino é A2. Então, isso vai modificar de acordo com a área também que a gente vai trabalhar. Pronto. Há uma proposta em discussão acerca do Qualis único do periódico de todas as áreas, né, para ser realizado realmente uma investigação que esse Qualis ele seja padrão para todas as áreas. Inclusive, ontem eu tentei acessar esse mesmo layout da plataforma Sucupira e não consegui. Não está para acessar, está dizendo só assim, vai investigar desde 2018, estão fazendo um novo ranqueamento, algo desse tipo. Ainda não está vigente o Qualis único, e enquanto isso é importante conhecer e considerar a escolha do periódico, o Qualis e a sua área de avaliação, né? Seria enfermagem, ensino e assim sucessivamente. Outro aspecto fundamental a ser considerado é o fator de impacto da revista. E o que é isso? O fator de impacto nada mais leva em consideração do que o número de publicações, né, de discussões, de citações, na verdade, que aquela revista foi publicada, né, foi falada. Então, o fator de impacto de uma revista é obtido a partir do Journal Citation Reports, JCR. É uma publicação anual do Instituto de Informação e Ciência, né, da divisão Thomson. O JCR oferece uma perspectiva de avaliação e comparação com outros periódicos por meio da acumulação e tabulação de contagens, de citações de artigo de praticamente todas as especificidades e campos. O que é isso? O fator de impacto, é uma outra forma de avaliação, só é feito para revistas que são indexadas na base de dados Web of Science, e ele divide o número de citações pelo número de publicações. Então, por exemplo, se eu quero saber o fator de impacto de uma revista desse ano, de 2020, o JCR vai calcular o número de citações que ela teve entre 2018 e 2019, dividido pelo número de publicações que ela teve nesse período, de 2018 a 2019. E aí gera o fator de impacto de 2020, né? Para consultar, também tem que entrar no JCR para ver o ranqueamento e as publicações relacionadas a isso. Pode passar. Pronto.
Bom, e para a gente trazer aqui o encerramento desse nosso encontro de hoje, consolidando, depois de tudo que foi visto, né, de todas as seções de um artigo científico, como se escreve, o que precisa conter, o que não precisa conter, e depois da explanação que as meninas iniciaram aqui fazendo, né, especialmente nessa fase que Cris coloca aquela diferenciação enquanto você pega uma produção de um artigo que você já direciona para um periódico, já constrói ele pensando no periódico, ou que você pega uma publicação sua e vai adequar as normas do periódico. Existem outros aspectos que são muito fundamentais, que são bem importantes da gente estar se atentando. A exemplo, as políticas de seção de um periódico, o tipo de artigo que eu estou desenvolvendo e que aquele periódico ele pode receber, as normas e a periodicidade, dentre vários outros que a gente pode elencar aqui, tá? Pode passar, Pétala? Então, uma das coisas importantes da gente se dar conta quando está pensando em escrever, em submeter um artigo a um periódico, é a própria periodicidade dessa revista. Existem revistas que ela tem uma periodicidade mensal, portanto, se a cada mês ela publica um exemplar, que neste exemplar eu devo conter aí 10, 12 artigos, às vezes mais, às vezes menos, é uma revista que tem uma periodicidade de publicação bacana. Tem outras que elas são bimestrais, trimestrais, semestrais. Então, tudo isso é algo que eu preciso estar atento, porque vai estar diretamente influenciando no tempo de publicação desse meu artigo, né? Então, sempre que eu precisar observar isso, eu vou entrar no site da revista, eu vou entrar na página da internet deste periódico e eu vou consultar. Então, por exemplo, esse exemplo que nós trazemos aqui na tela é a periodicidade da revista Ciência e Saúde Coletiva. Outra coisa importante é que quando você olha o nome do periódico, geralmente ele já reflete aquela área que ele costuma estar publicando. Não quer dizer que ele não publique estudos, trabalhos de outras áreas, mas ele tem o seu escopo principal de atuação. E aí a gente também não pode estar querendo fugir disso, até porque não tem tanto sentido para a nossa área, a gente não vai fazer com que aquela pesquisa que foi tão bem construída, tão bem rebuscada, ela precisa chegar às pessoas que vão precisar, que vão ter interesse em ler aquela temática, tá? Então, a periodicidade da revista é importante, lembrando que essa periodicidade é mensal, semestral, bimestral, o que for, mas, às vezes, as revistas, elas fazem o chamamento de números temáticos especiais. E aí, esses números especiais, por vezes, eles não vão substituir aquele que já é rotineiro dela, né, de publicação, e sim vai ser um outro número dessa revista que irá sair, tá? Pode passar? Outra coisa importante da gente ver, e que muitas vezes leva a pessoa, quando envia um artigo para publicação, a ficar muito tenso, ansioso, é com relação ao tempo para a publicação. Então, alguns periódicos, eles são conhecidos por responder com uma celeridade tamanha ao autor, ao pesquisador, que isso deixa feliz, porque se ele responde com uma certa rapidez, então você submete um artigo e aí ele já vai lhe dando determinadas respostas de que foi submetido e de que está em processo de avaliação e que vai passar pelo editor. Então, isso ele dá uma certa celeridade e não deixa com que o pesquisador fique com aquela ideia de, vixe, coloquei lá, não sei nem o que é que vai acontecer agora com esse manuscrito, tá? Então, outra coisa importante é a gente sempre ter o cuidado de estar pegando artigos que foram publicados nessa revista, e geralmente todos eles, lá no finalzinho, aparece, ou no finalzinho, alguns outros no início, aparece assim, o que está em destaque aí, esse artigo foi recebido em tal data e foi publicado ou aprovado em tal data. Em alguns tem recebido e aprovado, e outros têm recebido, aprovado e publicado. Por quê? O seu artigo ele pode ser muito bom, e ele ter sido recebido, vamos dizer aqui, no dia 26 de julho de 2018. Ele foi aprovado no dia 30 de abril
de 2019. Então, se você vê, ele teve um tempo um pouco longo entre ter sido recebido e ter sido aprovado. Esse tempo, às vezes, decorre de correções que foram necessárias no artigo, e outras vezes ele decorre de, mesmo seu artigo sendo muito bom, há uma fila de publicação muito grande nesse periódico. E, por vezes, os periódicos, hoje está cada vez mais comum eles fazerem isso, eles suspendem a submissão de determinados tipos de artigos, né, de tipos de artigos que eles recebem, que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Então, sempre ficar de olho nisso. Tem alguns que são mais céleres nesse tempo entre o recebimento e a aprovação. E outros que, mesmo aprovados, ele foi aprovado aí, por exemplo, no dia 30 de abril, mas pode ser que ele só seja publicado lá em 2020, sei lá. Por quê? Porque ele estava aprovado, mas ele não tinha passado ainda, ele estava seguindo a sua fila de publicação, tá bom? Pode passar? E aí, algo que não tem como a gente fugir. Escolhi o periódico, eu preciso saber o que as políticas de seção dessa revista, elas vão trazer, tá? Esse periódico vai trazer. Então, como é que eu vejo isso? Eu consulto, tá? O site desse periódico, a página dela na internet, e aí eu vou lá, e tudo, gente, tudo que a gente precisar saber daquele periódico vai estar contido lá. Alguns são bem mais fáceis e intuitivos de a gente encontrar, outros a gente precisa procurar um pouco mais, mas todos eles devem conter. Por exemplo, a política de seção. Que tipos de trabalhos são aceitos por aquele periódico? Então, hoje a gente tem visto cada vez mais que os periódicos, eles dão muito mais espaço, muito mais chance de publicação para artigos originais. São eles que fazem muito mais fortemente, como é que eu posso dizer, o conhecimento científico circular. Então, os artigos originais, eles são geralmente o primeiro tipo de estudo que os periódicos eles vão aceitar. Então, o que é um artigo original? Tudo isso que a gente veio discutindo aqui, nessas últimas 4 reuniões, se refere a resultados, né, a um relatório de uma pesquisa, que foi uma pesquisa original, tá? Então, esse artigo original, a gente tem que observar também o escopo dessa revista, mas outros tipos de trabalhos que elas aceitam, revisões de literatura. Tem revistas que recebem revisões de literaturas de todos os tipos. Tem outras que só recebem revisões de literaturas do tipo revisão sistemática ou do tipo revisão integrativa. Então, como a gente fez lá nas nossas primeiras reuniões, discutiu que há revisões narrativas. Tem revistas que elas negam a revisão narrativa. É porque meu trabalho é ruim? Não, é porque na política daquela revista, daquele periódico, ele não aceita. Não quer dizer que não existam outros periódicos que possam aceitar esse seu trabalho, tá? Outros tipos de estudos que eles podem receber, estudos de reflexão, né? Trabalhos de reflexão ou ensaio teórico também, relatos de experiência e inovação tecnológica. Tem pessoas que acham assim, um relato de experiência não é nada importante para ninguém. Mas ele está destacando a tua experiência. E essa experiência, muitas vezes, ela é algo que alguém que está em outro lugar diz, poxa, eu posso tentar implementar isso aqui na minha realidade. E aí os relatos de experiência, eles são importantes por isso. Contudo, eles precisam seguir um rigor metodológico também, um rigor na escrita dele, para que ele possa estar completo e para que ele possa ser bem visto também dentro da revista, tá? Pode passar, Pétala? E aí, além das políticas, da política de seção, do que aquele periódico aceita, eu também tenho que dar uma olhada sempre nas normas da revista. Gente, a gente está falando isso desde o início, não é à toa, porque as normas da revista é aquele coração do que eu preciso ter para conseguir fazer com que o meu trabalho seja publicado ou não. Se eu tenho um conjunto de normas que eu preciso me adequar para publicar o meu manuscrito e eu não faço, certamente o meu manuscrito será negado.
ou ele será enviado com retorno para que eu possa fazer todos os ajustes necessários e para poder novamente submeter. E aí a gente retoma o que vinha discutido antes, o tempo para publicação. Hoje a gente vive, às vezes, com periódicos que tem uma fila de publicação muito grande, tem muitos trabalhos bons, importantes também, tanto quanto o meu, sendo enviados para ele. E na hora que eu perco esse timing, desse prazo, por conta às vezes de uma coisa tão boba, tão pequena, só porque eu não segui uma determinada norma, porque eu não li com atenção. Isso vai fazer com que eu tenha um atraso, um delay muito grande no tempo de que eu enviei, e ele vai ser publicado. E não é isso que a gente espera hoje, né? Então, assim, todos os periódicos, nas suas normas, eles trazem as diretrizes para os autores. Nessas diretrizes, existe uma forma de bolo? Não, não existe forma de bolo, como a gente vem discutindo desde o início. Cada periódico, ele é autônomo para elencar as suas normas, inclusive com tipo de formatação. Se a formatação dele vai ser no formato Vancouver, que é a mais comum, a BNT, a APA, entre vários outros, e aí a gente tem que ver mesmo. Ai, meu Deus, eu fiz meu artigo todinho em ABNT. As normas da revista são Vancouver, e agora? Transforma, se é aquele periódico de escolha, transforma o ABNT em Vancouver, ou vice-versa. E aí, não cumprir isso, gente, é batata. Perdeu aquela publicação naquele momento, ela vai voltar. Outra questão, coisa bastante importante da gente estar sempre observando, que a gente já pontuou aqui, mas vai só dar um fechamento, tá? O tipo de artigo. Gente, por mais que aquele periódico diga assim, eu aceito artigos de reflexão, mas você tem que olhar se naquele momento, por mais que ele aceite, se naquele momento ele está recebendo. Porque, às vezes, é como eu falei, ele tem uma fila tão grande que ele fecha o aceite daquele determinado tipo de estudo. Então, isso, às vezes, acontece muito para estudos de revisão e estudos de ensaio teórico, ensaio de reflexão, relatos de experiência, que hoje estão sendo, esses tipos de estudo têm sido cada vez mais estimulados a serem feitos em trabalhos de conclusão de curso, tendo em vista que eles muitas vezes não pressupõem uma aprovação por comitê de ética em pesquisa, e aí hoje as próprias universidades elas têm estimulado mais que as pesquisas com seres humanos, tal, elas sejam pesquisas assim, em níveis de como é que eu posso dizer, não sejam tão comuns, tão banais, assim, como é que eu posso, não é nem essa palavra, mas assim, que se priorize para determinadas pesquisas, né, as revisões, e aí isso acaba que gera uma fila muito grande de demanda nas revistas. Outra coisa que você tem que ver o tema que eu estou escrevendo é o tema de interesse daquele periódico? Porque se não for, ele pode até aceitar, mas muito provavelmente não irá. Então, vamos dizer aqui que o exemplo que Kisna deu de segurança do paciente, Kisna vai mandar para uma revista de engenharia. Pode ser que ela aceite? Pode. Mas se ela não deu esse link da segurança, que é um tema da área da saúde, e ela vai mandar para uma área, sei lá, de engenharia química, pode ser que ela não tenha uma resposta positiva, porque aquilo ali não faz parte da temática de interesse daquele periódico. Outra questão é com relação à quantidade de páginas ou caracteres. Tem periódicos que eles se baseiam o seu tamanho por quantidade de caracteres e outros por quantidade de páginas. A gente tem que estar atento sobre isso. Se são 15 páginas, são 15 páginas. Se são 10 mil, 20 mil caracteres, são 20 mil, 10 mil caracteres. Outra questão, quantidade de autores que ela aceita. Tem vezes que nós estamos fazendo uma pesquisa com um grupo considerável de autores. É porque está colocando o nome de outras pessoas. Não, eticamente isso não é viável. E aí vamos dizer que 6 pessoas contribuíram com aquele artigo. As 6 pessoas precisam estar citadas, mas se a revista limita em 4, o que fazer? Ou justifica, ver se a revista teve algum exemplar que ela publicou com mais pessoas, perguntando isso ao editor, ou escolhe outro periódico para submeter, tá? As normas, né, em geral, que geralmente a gente precisa estar olhando. Outra questão, as taxas. Existem revistas que têm publicação gratuita. Existem outras que cobram taxa. Hoje é muito comum que elas cobrem taxa de submissão. Então quer dizer que eu paguei essa taxa de submissão, meu artigo vai ser aprovado? Não.
Tem revistas que elas cobram taxa de submissão para fazer a avaliação do seu artigo. Depois de feita a avaliação, elas ainda podem cobrar uma taxa de publicação. Então, hoje, algumas pessoas dizem assim que virou um mercado, né? Algumas pessoas falam isso, mas existem custos para manter um periódico. Às vezes, esses periódicos, eles são, a maioria deles, vinculados a universidades, vinculados a outras instituições que têm verba específica para pesquisa. Contudo, outros não, e aí ele precisa de uma estrutura para funcionar. Então, muitos deles, eles cobram taxas de submissão, taxas de publicação, e outros ainda, quando você vai publicar em um outro idioma, especialmente o idioma inglês, eles cobram a taxa de tradução, ou melhor, não é nem que eles cobrem, é que eles só aceitam a publicação se for feita uma tradução por determinados profissionais, que são reconhecidos, né, que é algo muito sério quando a gente pega um artigo e faz uma tradução com uma pessoa que não tenha um domínio linguístico realmente daquele tema. E aí isso pode gerar uma grande confusão, tanto do ponto de vista conceitual, porque a tradução ela não é literal, assim, palavra por palavra, e muitas vezes a gente diz assim, eu vou jogar num Google Tradutor, porque o Google Tradutor vai fazer uma coisa direitinho, e não faz, especialmente para um artigo que você teve tanto trabalho para construir, aí traduziu de forma tão, assim, tosca, e aí ele não vai representar aquilo que você quis dizer. Outra coisa também importantíssima de se observar, os documentos suplementares. Gente, quando vai submeter o artigo, ter cuidado. Os processos de revisão da maioria dos periódicos é uma revisão cega, então a gente não sabe quem é o autor que escreveu aquele artigo. Por isso que os metadados ou os dados de autoria, eles são geralmente enviados em documentos anexos, não é no mesmo documento que vai o corpo do seu artigo. Para evitar, por exemplo, que eu sou revisora de uma revista e Cláudia Cristiane e Kisna e Pétala publicam, elas são minhas amigas, então eu sei que aquele estudo foi delas, então isso vai fazer com que eu, revisora, tenha a minha subjetividade colocada em xeque ali naquele momento. Então, o processo de revisão, ele é cego no sentido de que os revisores que vão julgar aquele manuscrito, eles não devem saber de quem é aquele trabalho. Tá? Então, assim, às vezes, eles exigem que os dados de autoria, de instituição, sejam enviados à parte. Outras vezes, eles exigem uma declaração de conflito de interesses que seja enviada à parte. Eles exigem documentos de identificação, eles exigem as anuências de comitê de ética, ou eles exigem que os gráficos, que as tabelas, eles sejam produzidos em um formato específico e mandados à parte. Então, esses documentos suplementares, quando você deixa de enviar, você pode estar também atrasando o processo de avaliação do seu manuscrito, ou inclusive você pode inviabilizar, tá? O aceite dele quando você deixa de enviar determinadas coisas que, se a revista exige nas suas normas e você não envia, você está descumprindo as normas daquela revista. Então, assim, as meninas, com certeza, aí, os outros professores do Kaizen, eles com certeza têm uma bagagem prática disso aí muito maior do que a minha. E pode passar, Pétala, por favor? E aí, agora, nesse momento de diálogo, que é aberto para todos, com certeza vão poder contribuir bem mais nesse momento de discussão. Então, vamos lá. Primeiro, parabenizar 3 meninas, foi maravilhosa a exposição de vocês. Eu vi que já tem alguns comentários, perguntas aqui no chat. Eu vi que algumas já foram respondidas, mas mesmo assim eu vou ler para ficar registrado na gravação, certo? Já que o chat ele não fica registrado. E aí depois eu tenho alguns comentários a fazer também, mas vamos primeiro dar prioridade para o chat, né? Então, a Débora colocou aqui uma inquietação. Eu vi que aqui a gente já respondeu, mas me permita só ler, certo, Kisna? A Débora colocou, na conclusão do artigo, temos que usar as mesmas palavras, evitando sinônimos igual como ao título. E aí a professora aqui já colocou isso, Débora. O ideal é a gente evitar sinônimos, não só na conclusão e título, mas no decorrer do texto. É o que chamamos de marco teórico conceitual. De fato, isso é uma armadilha muito comum, né, que a gente cai.
na tentativa de não ser repetitivo nas palavras, mas a gente tem que lembrar, né, que as palavras, elas não são soltas, elas trazem conceitos, elas trazem toda uma abordagem. Então, o simples fato de eu substituir, por exemplo, no meu trabalho, o nome estudante por aluno, isso traz toda uma concepção pedagógica, não é um simples sinônimo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas substituições aleatórias de palavras, porque no artigo, a nossa única forma de expressão é escrita, né? Aqui, dentro de uma reunião, mesmo que virtual, né? A gente tem a chance de se expressar melhor de forma oral, de corrigir algo que eu falei, de dizer, não é essa a concepção. Mas no artigo não, né? As pessoas, você vai se comunicar com o leitor a partir da escrita. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa escolha das palavras, nessa paragrafação do seu artigo, porque eles vão representar as suas concepções e você não vai estar lá para argumentar com as pessoas porque você escolheu essa ou outra palavra. Então, é muito importante que isso seja levado em consideração. A Flávia, ela colocou, depois de aceito, o artigo tem prazo dado pela revista para ser publicado, um prazo definido? Então, Flávia, em geral, quando a gente tem os aceitos, o melhor aceite que a gente tem é aquele que diz em qual número e volume da revista o artigo será publicado, certo? Mas isso não nos diz uma data, ele diz qual o número e o volume. A data vai depender, de fato, dos trâmites da revista, certo? Tanto é que para concursos, para esses processos seletivos, eles só aceitam, né, artigos que foram ditos como aceites, que ele já é considerado uma publicação, né, quando ele é aceito. Mas ele tem que ter o número e o volume em que ele vai ser publicado. Então, se você receber um aceite sem essa informação, a gente indica que você responda perguntando, já tem uma previsão do número e volume que vai ser publicado? Porque aí, nesse caso, você já vai atualizar lá o seu lápis, colocando como artigo aceito, e isso já vai servir para fins de comprovação. Se alguém mais dos docentes quiser colocar alguma coisa, só abrir o microfone, certo, gente? Eu vou só lendo aqui e depois a gente vai. Vou só falar do JCR, ou do fator de impacto, que eu esqueci de mencionar. Quanto maior o fator de impacto, maior vai ser a chance de seu artigo ser citado, né, em outras publicações. E também a estratificação do Qualis, da CAPES, ela serve também para os concursos públicos. Quando se tem, de docentes, né, quando se tem um artigo publicado numa revista A1, por exemplo, eles pontuam aquilo no seu currículo e vai gerar uma pontuação maior ainda no seu currículo. Era só para lembrar disso. Tem alguns programas, na verdade, que nem aceitam, né, publicações de alguns qualis, né, que só aceitam para fins de contabilização publicações acima de B1, outros já acima de, só no qualis A, né. Exato. Desculpa, só nessa questão ainda, até para seleção mesmo, um dos critérios hoje que alguns programas eles têm colocado você tem que ter uma publicação, como o Qualis ainda está valendo, não está em vigor o Qualis único, alguns discutem que isso vai facilitar, vai melhorar, e outros discutem que vai piorar para alguns periódicos, enfim, mas eles discutem. Então, tem determinadas pessoas que têm um trabalho maravilhoso, mas para um projeto de pesquisa, para entrar em um programa de pós maravilhoso, mas se não tem, atingir uma publicação com aquele qualis que eles exigem para a área, no meu caso, assim, tinha gente que tinha uma publicação B1 para a enfermagem, mas essa publicação não era o mesmo qualis para a saúde coletiva, então, assim, muita gente fica de fora por essa questão. E outra coisa, né, que isso que Cris falou também, tanto do qualis servir para os concursos, para a progressão. Hoje em dia está cada vez mais para a progressão, não só para nós, servidores públicos da docência, né, mas vários outros espaços, inclusive de assistência, eu já tenho visto hoje que eles têm cobrado, né? Então, assim, é uma coisa mais acadêmica, mas que pode ser utilizado, especialmente na docência, né, para as nossas progressões funcionais que nós temos periodicamente. Isso, ótimo. Eu vou usar esse comentário da professora Raíssa para fazer um comentário muito importante, que eu sei que muitas pessoas procuram grupo de pesquisa e se integrar,
com o objetivo de uma carreira acadêmica, né, de entrar no mestrado, enfim. E aí, às vezes, as pessoas têm uma certa visão, né, de que eu decido hoje me inscrever no mestrado e amanhã me inscrevo. E é muito importante essa questão de ter noção dos editais, né, porque, em geral, gente, hoje os editais, eles já exigem dessa pessoa que vai se expor ao processo seletivo, né, não é nem o mestrando, é quem vai tentar, que ele já tenha um caminho, né, de aproximação com a pesquisa, que ele já tenha publicações, né? Então, não é uma decisão, assim, aleatória. Então, quem tem essa vontade já pensa em qual programa mais se adequa, né? Se é acadêmico, se é profissional, qual é o programa. Já dá uma olhada no edital para vocês verem quais são os critérios, né, necessários para você se submeter a esse processo seletivo. Se já precisa de uma publicação, vê qual é o qualis desse mestrado que você vai tentar, porque não é qualquer revista também, né? A gente vai ter que escolher de acordo com o qualis, enfim. Então, é todo um processo, né? Às vezes as pessoas têm uma visão muito mais como se mestrado fosse algo que eu escolhesse me inscrever e só. Não é isso, certo? É um investimento e ele é quase que uma consolidação de algo que você já vem trabalhando, né? Não é aquela história tipo The Big Bang Theory, né? Que quem não tem mestrado hoje, não é assim, certo? Você tem que ter um porquê dentro dessa sua escolha. Pode falar, Rayane. Só como um depoimento, né? Acabei de passar por essa parte, né? E tem gente que tem facilidade em construir um currículo, por exemplo, para participar de uma seleção mais rapidamente. Mas, por exemplo, no meu caso, eu passei 2 anos construindo um currículo para conseguir fazer a seleção do mestrado. Uma dica também que eu dou é, se você pretende fazer o mestrado, seja lá em qual pós-graduação, e nos editais anteriores da pós-graduação. Lá, normalmente, eles mostram como é que vai ser analisado o seu currículo, qual é a aplicação, por exemplo, que é dado a um projeto de pesquisa. E aí você vê, normalmente, esses editais, eles têm um mínimo de pontuação. Por exemplo, eu acabei de participar agora do programa da seleção do programa de pós-graduação de enfermagem da UFRN. E lá tinha um 7 de pontuação, né? E aí também tinha as pontuações para quem tem publicação em artigos A1, que é infinitamente maior do que, por exemplo, quem tem uma publicação numa revista B1 ou B2. Não dizendo, é claro, que seus artigos, eles têm uma baixa qualidade, mas, infelizmente, essa é a realidade. Os artigos publicados em revistas A1, A2 são infinitamente maiores do que em B1 e B2. Então, é isso que eu queria passar. Se você, quem está participando do Kaiser, pretende participar de um projeto, de um processo de seleção para mestrado, é bom sempre você olhar essa parte, né, pedir o que eles pedem para a seleção, o mínimo que eles pedem para a seleção, porque aí até você pode começar a traçar seu caminho em direção àquele processo. Pétala, eu posso acrescentar? Claro, aí depois eu vou para as perguntas do chat e passo a palavra para a Theo, que se inscreveu. Pronto, só uma experiência, inclusive nossa, Pétala. Quem não sabe, né, eu e Pétala estudamos na graduação, então eu conheço Pétala desde a graduação. Já não me aguenta mais. E nem você a mim. Então, a nossa intenção de entrar no mestrado já era muito clara no início da graduação de enfermagem. Então, no início da graduação de enfermagem, a gente começou a trabalhar no nosso currículo. Então, começamos a construir artigos, a apresentar trabalhos em congressos, né, e assim vai. Então, assim, não é algo muito rápido, porque foram praticamente 4 anos, né, de graduação, com mais talvez uns 2 anos. Então, assim, né, quem consegue preparar um currículo bacana em 2 anos, eu acho que é bem sortudo, né, muito sortudo, inclusive, mas o processo é lento. Então, assim... Professora.
Pois é, então, se o interesse é esse, de fato, já tem que pensar e saber que não é tão rápido assim também, né? Tem todo um processo, até porque, como a professora Raíssa comentou, há uma demora imensa na publicação de artigos, principalmente em periódicos, né, que tem esse qualis bacana, então não é fácil, não é rápido, né? Então, enfim, é só esse relato de experiência nossa, né, Pétala? Eu fiz uma breve conta aqui, lá se vão 14 anos, Kisna. Deixa eu só fazer, né, os dois questionamentos de Herta, aí eu passo para a Theo e depois para a Lanúzia. Herta fez 2 questionamentos. A revista, quando nega a aceitação do artigo, ela informa sim ou não de um novo recebimento sempre, ou é melhor enviar para uma nova revista? Isso vai depender muito do motivo da rejeição, sabe, Herta? Em geral, quando são, porque tem alguns, digamos assim, status de quando você recebe. Correções obrigatórias, correções maiores, correções menores, rejeição, né? Tem algumas possibilidades desse retorno do artigo. Quando são esses aspectos mais simples, né? Quando são correções obrigatórias, aí a gente corrige e envia o artigo corrigido, né? Agora, se foi uma rejeição de cara e se foi por causa do tema não se adequa na revista, aí não tem nem o que pensar. É pensar em outra revista. Então, na verdade, vai depender do motivo da rejeição. E a outra questão pode enviar um artigo com um único autor? Pode. A gente só acha um pouco estranho um processo de produção científica solitário, né? Em geral, os bons processos de produção científica, eles decorrem de equipes de pesquisa. E sobre as equipes de pesquisa, a gente tem algumas normas, né, de ordem de autoria, enfim, alguns aspectos que a gente ficou de discutir em uma próxima reunião. Então, eu vou passar agora a inscrição para a Theo, depois Lanúzia e depois Flávia. Pode liberar seu microfone, Theo. Bom dia, gente. O Pétala, eu ia falar um pouco, assim, do meu, também um pouco relato de experiência da entrada no mestrado, mas, assim, Pétala, que é, né, Pétala é a mais jovem do grupo e tudo, falou 14 anos, eu já fiquei, peraí, né, então acho mais complicado eu colocar nesse período, porque meu período anterior, então, tipo assim, fazer igual a... Seus cabelos brancos revelam... A minha barba, fazer igual a minha filha esses dias, né, que a Agatha disse. A Agatha disse assim, não, filha, quando a gente era um pouco mais jovem, que ainda não existia isso, ela fez, época assim, depois dos dinossauros? Sério, filha? Né? Então, né, pessoal? Então essas coisas elas evoluem e a gente demora um tempo, né, para chegar a um determinado, né, a um determinado patamar, digamos assim. Então, o que eu queria colocar, alguns pontos que eu acho interessantes, são dúvidas que podem surgir no meio do caminho, são os pormenores mesmo, e que a gente passa muito mais em termos de experiência que a gente tem. E uma das coisas que eu acho extremamente importante para quem está aqui no grupo, pensar nisso, e quem entrou no grupo, né, quem está participando aí do Kaizen, talvez já não vá cometer esse tipo de não é erro, mas é uma pressa que não ajuda muito no processo, que é justamente a escolha do programa de pós-graduação, a escolha da revista, né, a escolha do grupo de pesquisa, porque às vezes eu recebo muita ligação, muito e-mail, às vezes os alunos falam, alunos de especialização, professor, aí agora eu boto esse artigo aonde? Sim, eu não construí com você, eu não sei nem o que você escreveu, eu não tenho como lhe indicar. Ou então, gente, eu já recebi ligação de pessoas não sei de onde. Professor, eu queria saber informações sobre esse mestrado de geografia. Oi? Não é porque o senhor é professor da UFRN? Sim? Como assim? Né? E aí todo um processo para explicar, isso no telefone, na hora do trabalho, todo um processo para explicar um pouco disso tudo aqui que a gente está conversando, né? Então, o quanto a gente ainda tem uma falta de conhecimento relacionada a esse tipo de coisa, né? Que, né, dentro do processo, né, que a gente, de formação da gente, é uma coisa que é interessante a gente saber, até para que a gente possa decidir se faz ou se não faz, né? Eu já passei, tipo, 1 hora conversando com um aluno, explicando tudo, até ele decidir se pensava em se preparar para um mestrado ou não, porque ele disse, professor, obrigado, eu não conhecia todo esse aspecto, né, relacionado a uma publicação de um artigo, a uma revista, e o que é que isso impacta na hora de fazer esse um mestrado, doutorado. Mas, centralizando um pouco mais do nosso processo de submissão,
né, eu coloquei aqui algumas coisas. Quando a gente vai submeter, né, a gente escolhe a revista para submeter, e aí foram apontados que existem várias documentações que a gente precisa estar preparado para fazer esse processo de submissão no manuscrito. Né? Então, não é só simplesmente terminei o meu artigo científico e agora eu vou jogar ele numa página da revista e ele vai ser avaliado. Então, lembrar que na parte lá que vai ter todo o processo de descrição sobre como submeter, ele vai ter documentações que são necessárias para a submissão. Pode parecer óbvio que eu estou falando aqui, meio que repetitivo, que já foi colocado, mas recentemente, já passei por isso com alguns alunos, apesar da gente explicar uma, ou duas, ou três vezes, o primeiro processo de submissão, ele é impactante. Né? O primeiro processo de escolha da revista, ele é impactante. Né? Então, assim, estou vendo aí Jomar e Petra falando. Então, esse processo, né, ele merece essa atenção, porque você imagina só você começar a fazer um processo de submissão achando que só o artigo que você tem, que você fez, ele é suficiente, e você vai fazer uma submissão, você coloca os seus metadados, que são os metadados, seria a sua identificação e identificação dos autores. Você coloca dentro do artigo diretamente, e aí você já fica nervoso porque colocou aquilo ali. Chega lá na frente, tem os documentos os documentos auxiliares, os documentos em anexos, e aí você não sabe o que é para colocar, e você passa direto, e aí de repente você tem que pedir para cancelar a sua submissão. Então, todo esse processo, ao escolher o manuscrito, você também tem que olhar com uma calma. E o processo de submissão, ele deve ser feito, gente, com calma, não é com pressa. Se a gente fizer com pressa, né, você vai estar fadado ao fracasso, porque você pode esquecer coisas que são extremamente importantes, né, dentro desse processo de submissão. Tá bom? Então, preste atenção nisso. Eu lembrei também quando o Petra estava falando da rejeição. Então, muitas vezes o nosso artigo, ele volta a partir daquele daquela revisão inicial, ele já pode voltar dali. Mas muitas vezes não quer dizer que quando ele passa dali, quer dizer que ele vai ser também publicado. Ele pode voltar também, né, na hora que os pares vão avaliar, né, de forma cega, vão avaliar aquele material. Tá bom? E outra coisa de experiência é a questão do aceite. O aceite sem a informação de onde será publicado, é importante que você pergunte à revista, porque eu já passei por ter um aceite de um artigo de uma aluna e não veio o número. Quando eu mandei o e-mail perguntando sobre qual o número de publicação e o volume, eu recebi um e-mail me informando dizendo que o artigo não seria mais publicado. Isso eu já tinha pago a taxa. E aí eu precisei solicitar a devolução da taxa. Né? Isso já faz um tempo. Né? Não, tudo pode ser próximo aos 14 anos que Petra falou, faz um tempo, mas aconteceu. Né? Então, é um processo que requer realmente, da escolha até o final da submissão, requer uma atenção muito grande. É isso. Pronto. Antes de eu passar, rapidamente, só para não demorar, a gente já está com 1 hora, né, de reunião, só falar assim, que não é em nenhum aspecto o nosso objetivo de desmotivá-los, certo? Mas só de dar dicas para que vocês passem por esse processo da forma mais adequada possível, né? Então, se alguém tem essa vontade do mestrado, que siga os caminhos, né? E a gente tem promovido essas reuniões com o objetivo de auxiliar dentro da nossa possibilidade, né? E como o processo de submissão de um artigo, ele é demorado, gente, é uma coisa assim, até sem noção a gente tem um artigo que retorna por causa de norma, porque norma é a gente, né? Então, se a gente não confere direitinho, se a gente vai demorar ainda mais esse processo, porque, eu achei chato, não é chato. Você, quando submete na revista, você está aceitando tudo aquilo, né, que está colocado, certo? Então, são dicas para que a gente, pé no chão, caminhe da melhor forma possível, e nós aqui do Kaizen estamos disponíveis para auxiliar no que for possível, né, porque o caminho, ele é de fato de cada um. Lanúzia? Oi, bom dia. Me escutam? Eu vou ser bem breve nas considerações, parabéns à exposição de todos. Eu lembrei agora a respeito do questionamento de Débora sobre o não uso de vários sinônimos. Que aí eu vou exemplificar só para deixar mais evidente a questão da
das palavras que eu uso na minha área de pesquisa. Eu pesquiso saúde mental e saúde prisional. Então, eu sempre optava por utilizar pessoas privadas de liberdade. Eu achava esse termo mais bonito, mais rebuscado. Até que um dia eu recebi um parecer, a pessoa disse assim, mas pessoa privada de liberdade pode ser privada de liberdade em casa, pode estar sequestrada, né? Isso é um conceito. Ela pode Nós, ser, atualmente. né? A gente está privado da nossa liberdade. E aí eu pensei, então vou colocar prisioneiros. Só que aí, se a gente for pensar, né? No contexto prisioneiro, a gente também está. Quantas pessoas não... Então, a depender da pesquisa que você faça, para mim, embora a palavra, porque não há mais dúvida, presidiário, porque está preso num presídio. Então, é importante, desde sempre, para o título, para o objetivo, para a construção, né, do seu referencial teórico, saber o que você quer dizer. Com relação à periodicidade e resposta das revistas, eu mandei agora um artigo do doutorado para a revista Cadernos de Saúde Pública. Eu recebi a recusa em 2 dias. Foi, assim, um pabufo tão rápido que, ao mesmo tempo que dá um desgosto, também dá uma alegria. Pelo menos a gente já pôde submeter e encaminhar para outro lugar. Isso é ótimo. Então, quem quiser mandar para Caderno de Saúde Pública, no instante vem uma recusa. Se não recusar, porque talvez vá ser aceita. Com relação aos títulos, é sempre realmente muito pertinente identificar a revista para onde você quer enviar o seu artigo. Eu estava fazendo uma busca aqui de títulos um tanto diferentes, e olha esse título que eu achei. O rolê feminista. O que é que a gente imagina? O rolê feminista. Autonomia e política do feminismo moderno. Isso é uma revista com qualis A1 para a área de saúde da mulher. Então, assim, é uma revista chamada Cadernos Pagu, a gente, né, costumeiramente não submete artigos para lá, mas é uma revista com grande qualis, cujos títulos são bem chamativos. Tem um que é assim, e é bem triste, mas olha esse título, Me Deixe Viver, estudos sobre feminicídio. Então, é uma coisa que chama a atenção, que tem impacto, mas que para determinadas revistas não vão gostar. Outra coisa que eu queria pontuar, né, que vocês já falaram, sobre essa construção de currículo para uma tentativa de inserção em mestrado e posteriormente no doutorado, é tentar manter uma linearidade acadêmica. Não necessariamente que você vai escolher uma área e não poder transitar e não poder estudar outra coisa, mas é algo que eu falo, inclusive, com o Michel. A gente tem que encontrar uma coluna vertebral, uma grande área, e ainda que você vá pesquisando outras coisas, tem que ter alguma relação com o seu currículo. Isso para uma seleção de mestrado, para uma seleção de concurso de professor, né? Às vezes as pessoas constroem um currículo, um memorial, por exemplo, mas aí pesquisa sobre tudo, e é impossível, a gente nunca vai saber, a gente não sabe nem o que a gente pesquisa, imagine saber tudo das mais diversas áreas. Então, tentar manter uma linearidade na área de pesquisa é importante. Eu quero, no meu caso, saúde mental. Não vou ficar unicamente nisso, mas saúde mental dos profissionais, saúde mental em álcool e outras drogas, saúde mental de pessoas privadas de liberdade, eu tenho que manter um certo consenso com o que eu gostaria de pesquisar. E aí, outra dica que me valeu na época, porque eu fiz a graduação há muito mais tempo que as meninas, muito mais mesmo, e eu digo que Pétala nasceu na década de 90, eu quase na década de 70. Mas, enfim, quando eu terminei a minha graduação, eu não tinha nada, inclusive eu não tinha nem o currículo Lattes, não sabia nem o que era isso. Então, eu fui escolher um programa, posteriormente, depois de anos de trabalho na assistência, e não tinha o que botar, além de que tinha trabalhado na assistência. Então, eu escolhi um programa que tinha uma prova, porque agora a maioria dos programas não tem mais prova. É análise de currículo e de projeto. Então, se você não construiu isso, fica muito complicado. E quase eu não tenho visto mais editais de mestrado em que exista prova, né? Então, é importante, de fato, essa construção ao longo do tempo e também não perder a oportunidade. Iniciou a graduação, se possível, entrar num grupo de pesquisa, né, escolher uma área e já ir buscando aprimorar o currículo ao longo do tempo. Bem, sim, era isso. Rayane. Só antes de eu passar, Rayane, que a gente tem uma ordenzinha de inscrição, só para a gente não... Mas só rapidinho. Agora tem na UFRN tem um programa de pós-graduação que tem prova que é o de Santa Cruz, que é o de saúde coletiva de Santa Cruz. Prova.
Isso. Tem alguns também, o Quali Saúde, ele já tem prova. Enfim, mas só um comentário extremamente importante que a professora Lanúzia nos traz. Gente, ter muitas publicações não é sinal de um bom currículo, certo? Muito cuidado com aqueles convites tentadores e drásticos de entrar em grupos em que eu coloco o seu nome na minha produção, você coloca o meu nome na sua produção. Isso é terrível, porque você vai ter um currículo cheio de coisas, de temáticas diferentes, e aí quando as pessoas forem analisar, vão dizer, mas essa pessoa trabalha o quê mesmo? Certo? Então, uma coisa é coerência dentro do seu currículo, né? Obviamente que eu sei que no início de um processo de produção a gente acaba se envolvendo em diferentes perspectivas, isso não tem problema. Mas é esperado que chegue um momento em que você tenha um caminho lógico, certo? E só aceitem nomes em publicações em que vocês contribuíram de fato, certo? Isso é uma coisa para a vida. Flávia? Bom dia. Na verdade, é uma dúvida. Eu terminei a graduação há pouco tempo, consegui publicar meu TCC e tenho um certo interesse pelo mestrado. Eu fui escutando uns relatos de vocês, né, que o currículo vai sendo construído ao longo de muitos anos, e aí eu fiquei com a dúvida. O meu TCC, a minha publicação, ela só vai ser válida se eu tentar uma linha de mestrado exatamente dentro da linha da minha publicação, ou essa publicação é válida mesmo que seja em outra linha de mestrado? É uma dúvida, na verdade. Ok, Flávio. O que você mais tem que ver, na verdade, com relação a essa publicação, primeiro, parabéns, né? Quem terminou recentemente uma graduação e já tem um TCC publicado é um ótimo começo. O que você tem que ver é a área de avaliação. Qual é o qualis dessa revista em que você publicou o seu artigo, certo? Então, a professora Cristiane mostrou, né? Então, lá na plataforma Cicupira, se você digitar no Google Qualis Capes, e aí você digita, vai vir o primeiro site. Aí você digita o nome da revista em que você publicou e dá uma olhadinha qual é o qualis dessa revista na área em que você quer tentar um mestrado, certo? Então, é muito menos o tema do seu artigo e muito mais o qualis da revista em que você publicou ele, certo? Certo. Tá ok, obrigada. De nada, e seja bem-vinda. Cris? Só bem, algumas coisas que a gente esqueceu de pontuar é que algumas revistas, ela coloca agora para a gente escrever tipo uma carta de qual autor contribuiu com que parte do artigo. E isso é importante, né, até para pesquisa como um todo, como a pergunta de Herta falou sobre a construção de um único autor, para a coletividade da pesquisa, né? A solidão na pesquisa científica, ela é muito maléfica, vamos dizer assim, porque você fazer uma pesquisa inteira sozinha, né, é meio João sem braço. Outra coisa, assim, existem as publicações de um único autor, mas são em outras modalidades, tipo carta ao editor, por exemplo. Alguns autores escrevem a carta ao editor e é publicado na revista científica. E do título, Lanúzia me fez lembrar que alguns títulos são tipo manchetes de jornal, assim, bem terroristas. Aí eu me lembrei de um agora nesse tempo que a gente está vivendo, tipo quarentena, a saúde mental das pessoas privadas em liberdade. Da nossa, né? A nossa saúde mental. Só isso. Antes de passar a palavra para a Raíssa, gente, quem ainda não registrou a presença no chat, faça que já a gente está se encaminhando para o encerramento. Então, coloca lá, hashtag presença mais um nome completo, tá? Raíssa? Não, só para compartilhar um pouquinho, quando a gente estava vendo, né, as apresentações essa semana, antes de trazer aqui para o momento, a gente ia analisando os slides, tudo, e aí na fala que Cris trouxe aqui, uma coisa da escolha do periódico, né, que a gente deve verificar dentre os artigos que eu citei no meu trabalho, né, que assim, eu citei, eles são de qual periódico? Geralmente se aproximam. E aí, desenhando uma revisão que eu estou fazendo no processo de doutorado, então ontem até conversando com Pétala, né, no feriado, aperreando Pétala, tirando as dúvidas, e ao buscar em uma base
eu não conhecia um determinado periódico, é uma revista internacional de pesquisas em saúde ambiental, como o meu tema entra na vigilância em saúde ambiental, então eu não conhecia esse periódico, depois eu fiquei, meu Deus, que coisa absurda, eu não conhecia esse periódico. E quando a gente vai para as bases internacionais, vamos dizer assim, de 100 trabalhos, 60 eram publicados nessa revista. Deu vontade de dar na minha cara. Eu disse assim, meu Deus do céu, como é que eu estudando isso, eu não tinha visto ainda essa revista, entende? E aí eu dizendo, poxa, já anotei. Peguei meu diáriozinho de campo da minha pesquisa aqui, aí eu já registrei, eu percebi que essa revista aqui, então ela já ligou minha alerta. Talvez eu vou construir esse trabalho, o meu trabalho de revisão, uma das fases, já pensando nesse periódico, porque, poxa, ele publica quase tudo, e assim, de 2012 para cá, 2013, quase tudo que tem publicado nesta área de trabalho é nessa revista. Então, eu disse, poxa, é algo que a gente não pode deixar de ver, né, quando vai escolher, e facilita. Se eu já sei que as normas delas são essas, vai facilitar a minha escrita. Ótimo. Essa dica que a professora Cristiane trouxe é a melhor forma, gente, da gente escolher uma revista. Quando você estiver lendo, né, sobre o seu tema, que isso é uma coisa permanente na nossa vida, não preste atenção apenas no conteúdo, preste atenção em quais revistas esses artigos estão sendo publicados. É um tiro certeiro, né? Se você vai naquela revista que publica sobre esse tema, você vai ter muito mais chance. Eu vou fazer pequenos comentários que eu fui anotando de algumas dicas adicionais para a gente pensar, para a gente se encaminhar para a finalização. Mas se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ir colocando no chat, certo? Tem uma aí, Pétala. Tem de Débora, com relação a você atirar para vários lados. Preciso traçar meu caminho metodológico e profissional. Por vezes eu tento atuar em estudos totalmente diferentes. Será que isso pode prejudicar de fato? Como o início, Débora, não tem tantos problemas, mas é importante ter cuidado, certo? Ter cuidado dentro dessa perspectiva, porque, de fato, isso não é bem visto na comunidade científica. E aí, só os comentários. A primeira coisa, sobre o Qualis novo, tão aguardado, né? Ainda não teve uma discussão efetiva. É só lembrar que os extratos, eles também vão mudar, né? A gente vai ganhar mais 2 extratos no A, por exemplo, vai de A1 até A4. Então, vai ter uma modificação aí nesse formato, né? E é importante a gente estar sempre acompanhando. Atualmente, a gente tem escolhido os periódicos meio que olhando o Qualis atual e já dando uma olhadinha no que se tem já vazado do Qualis novo, né? Porque a gente sabe que vai ter muitas mudanças. Revistas bem avaliadas caíram de Qualis, assim, importante, né? E o contrário também aconteceu. Então, é importante a gente ficar de olho aí quando esse Qualis sair para ele guiar nossas escolhas. Com relação às normas, uma outra coisa que eu chamo a atenção de vocês, que é uma coisa nova que a gente tem, é que as revistas hoje elas estão fechando um pouquinho o aceite de artigos, até para você submeter, de acordo com o quanto tempo faz que você coletou os seus dados, certo? Então, atentem para isso nas normas da revista. Tem algumas revistas que dizem assim, a gente só aceita artigos que coletaram dados em até 1 ano. Isso é possível, certo? Eu já vi normas de revista que só estão aceitando artigos fresquinhos. Então, defendeu alguma coisa é correr para tentar a publicação, né? Porque se você engaveta, já era, né? A maioria tem trabalhado com 5 anos, mas eu já vi revistas bem conceituadas que dizem né, que só aceitam artigos de coleta de dados no último ano. É importante atentar, né, que de acordo com o Qualis da revista que você escolher, há sim uma maior chance de rejeição, porque o Qualis ele também tem a ver com essa porcentagem de rejeição, certo? Então, não fiquem assim, ai meu Deus, meu artigo foi rejeitado, mas você mandou para qual Qualis? A1, é super comum. Dentro do primeiro filtro do Qualis A1 feito pelo editor, eles têm uma rejeição de mais de 70%. Então, dentro de uma revista A1, para passar para um avaliador, já é uma vitória, já né, marca o vinho, né, Raíssa? Porque já foi um primeiro processo, porque a depender do Qualis, a taxa de rejeição ela é grande, e isso é fato.
e aumenta ainda mais de acordo com o tipo de artigo, certo? Então, se não é um artigo original, vai entrar na porcentagem de rejeição, que é esperado das revistas. É importante, com relação às taxas, atentar para o momento do pagamento. Tem algumas revistas hoje que elas estão implantando as taxas de avaliação e outras as taxas de submissão. Algumas pedem que você já mande o comprovante quando submete, e outras que você manda o comprovante só se passar na primeira etapa. Essa é maravilhosa, né? Foi para o avaliador e só aí você paga, né? Mas tem aquelas que pedem já no momento da submissão, e se o editor rejeitar em 2 dias, não tem muito o que chorar, não, certo? O dinheiro foi e se foi também. E alguns cuidados fundamentais chamando a atenção. Há uma coisa na literatura chamada de publicação salame. Não sei se vocês já escutaram essa nomenclatura. O que é isso? É a minha pesquisa, que eu começo a cortar ela em vários pedacinhos na tentativa de ter mais publicações. Muito cuidado com isso, certo? Por vezes vai ficar incoerente o seu estudo. E outra coisa fundamental é o risco do autoplágio, né? Então, digamos que você pegou ali um resultado de uma pesquisa, dividiu em 5. Eu tiro meu chapéu se você conseguir escrever 5 introduções sem cometer um autoplágio, né? Ou 5 métodos sem cometer um autoplágio. Muito cuidado com isso. E a primeira coisa é a incoerência mesmo, vai ficar aquele pedacinho solto. Obviamente, gente, que tem pesquisas, por exemplo, no meu doutorado, o doutorado da maioria dos docentes aqui, que teve várias etapas metodológicas. Aí não tem como eu escrever um artigo da minha tese toda se eu desenvolvi 5 estudos diferentes dentro da minha tese. Aí não é considerado publicação salame. Mas a publicação salame é aquele que é um único estudo mesmo, uma única perspectiva metodológica fatiado, certo? Cuidado com isso. E um outro cuidado que a gente tem é com as citações, né? A gente já comentou no encontro anterior que hoje não basta publicar, precisa ser citado, mas isso não pode subir a nossa cabeça também e a gente sair citando os nossos colegas sem ter muita coerência nessa citação. Então, hoje a gente já tem relatos de revistas de renome que foram suspensas do JCR porque começaram a cometer autocitações. Então, dentro das normas da revista, não sei se alguém pegou essa época, que era muito comum, nas normas, eles exigirem que a gente citasse um artigo deles. E isso foi mal visto extremamente, né, pela literatura, pela comunidade científica, porque isso estava gerando uma autocitação, certo? Isso não é bem visto. A citação ela tem que ser voluntária, genuína. Eu tenho que citar as pessoas porque elas estão falando de forma adequada, né, desse tema que eu estou estudando. E com relação às revistas, muito cuidado também com mandar publicação sempre para a mesma revista, certo? Então, eu só publico nessa revista, isso não é bem visto também. E tem até um nomezinho para isso, eu não lembrei agora, não sei se alguém lembra, dentro dos processos avaliativos, em que eles não consideram, né, publicações, por exemplo, se o autor, isso é avaliação da CAPES de programas de pós-graduação, existe um critério desse, né? Então, nos últimos 5 anos, o autor ele publicou 10 artigos nessa mesma revista, ele só vai considerar 2. Né? Mais que isso, ele já vai considerar que você está excessivamente publicando na mesma revista, e isso é estranho. Tudo que soar estranho, em fim de currículo, isso vai ser mal avaliado também, tá certo? Então, acho que fica uma reflexão fundamental de que quando a gente fala em publicação, a qualidade é muito, muito, muito mais importante do que a quantidade de artigos. E eu acho que uma coisa mais importante é a gente ter orgulho do nosso currículo. Se tudo que você duvidar, se, caramba, será que eu entro nisso mesmo? Diga não, né? Eu acho que essa é a principal reflexão. Deixa eu ver se aconteceu mais alguma coisa aqui no chat. Desse contexto ainda está assim, enfim, isso não é bom. Cuidado também na hora da escrita do artigo, por vezes a escrita é dividida em seções e cada seção fica com um autor como forma de divisão do trabalho. Isso é perigoso porque cada um tem uma forma de escrever e é essencial uma uniformidade na forma de escrever.
a gente é muito feliz quando a gente está integrando um grupo em que isso já não acontece mais, né? Quando a gente já tem um alinhamento teórico, isso é possível, mas mesmo assim é fundamental essa leitura única para que a gente não tenha coxas de retalho, Frankenstein, né? Que são adjetivos bem comuns, né, dentro da produção científica. Eu acho que é isso, né? Foi uma manhã bem produtiva, espero que tenha sido para todos também. Para mim foi muito bacana. Ótimo estar num feriado / Dia dos Namorados com vocês, discutindo pesquisa científica, né? Mas vamos lá. E aí, graças a Deus, meu Google Meet voltou a me ajudar, então agora eu estou aparecendo aqui com vocês. Então vamos para a foto oficial do nosso dia, né? E aí eu peço para quem puder liberar as câmeras para que a gente faça o registro formal do nosso encontro de hoje. Vamos lá, Michel dá para liberar, Alice, Fernandas. Eu concordo com o Cris, que a gente tinha que sair fazendo um coraçãozinho. Ai, do Dia dos Namorados, vamos. Mas como é que eu vou apertar o print, minha gente, fazendo um coração? Eu posso fazer meio? Homem, mini tá coração. Bom já. Mini coração. Assim, sou de acordo, tem que fazer o coração. Realmente gostei da ideia, sou de acordo. É 1 em 6, Theo. Vocês se liguem aí que eu sempre perco no grupo. Tá bom, vai coração. Lá, gente, coraçãozinho do Dia dos Namorados, vamos. Chama a Dudu para fazer o print. Não, o bichinho tá trabalhando. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se deu certo, antes de liberar vocês. Deu, ficou a coisa mais fofa do mundo. Olha, tá vendo? Como valeu a pena, a gente, né, trazer esse detalhezinho fofo. Muito obrigada pela participação de todos vocês. A gente vai, né, colocar uma nova enquete lá no nosso Instagram. Quem não segue o Instagram, @gpkaisen, para a gente definir os temas dos próximos encontros. Então, a gente pede que vocês participem, certo? Para que a gente tenha essa decisão democrática. E aí a gente segue se encontrando nas sextas pela manhã, virtualmente, até que isso seja necessário. Se cuidem, né? Fiquem todos bem. Foi ótimo nossa manhã de hoje. E lembrando que quem não está participando e quiser participar, né, dos webinários, na terça-feira, estamos também transmitindo pelo YouTube, para quem não está inscrito. Vai lá, assista, curte. Vai lá, assiste. Curta, deixa o nosso like e segue a gente, viu? Ativa o sininho também, tá? Esqueceu dessa informação, ativar o sininho. Não, ativa o sininho. Siga